Participamos da importante festa do batismo do Senhor. Jesus, batizado no Rio Jordão por João. Ali começava o ministério público de Jesus. Jesus, investido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, inicia a sua missão. E qual era a missão de Jesus? Revelar a misericórdia do Pai, revelar o amor de Deus, fazer o bem. Nós, no início deste novo tempo litúrgico, tempo comum, nós vamos ver de modo muito concreto nas Sagradas Escrituras, através da liturgia da palavra, os evangelhos, nós vamos ver concretamente Jesus realizando o bem, Jesus agindo pelo poder do Espírito, Jesus realizando milagres, curas, Jesus convertendo. As pessoas se admiram das suas palavras, as pessoas são alcançadas pelo seu ministério. Ontem nós escutamos o relato de Jesus que escolhe os seus primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João. Retira aqueles homens que estavam no ofício, no seu ofício, na sua profissão, eram pescadores, e capacita-os para que agora sejam pescadores de homens, para que agora anunciem que o reino de Deus está perto de nós, está próximo de nós. Convertei-vos. Esse é o primeiro anúncio que nasceu dos lábios de Jesus no início do seu ministério público, mas deve ser também o anúncio que deve estar nos lábios de cada um de nós cristãos. Convertei-vos. Nós somos os primeiros que devemos escolher, ou melhor, acolher essa palavra de Jesus, convertei-vos, porque nós estamos a caminho. Conversão não é um processo que acontece em um único momento. A conversão é um processo gradual. A conversão é um processo que acontece na nossa vida. A cada dia da nossa vida, Deus vai agindo em nossos corações e vai transformando o nosso coração. Seria um equívoco da nossa parte achar que naquela primeira experiência que nós tivemos com Deus, aquele início do nosso caminho com o Senhor, já foi suficiente para Deus mudar tudo em nós. Deus respeita a nossa liberdade. E é por isso que a conversão acontece gradualmente. Existem áreas da nossa vida que precisam, a cada dia, dessa obra de salvação de Deus. A cada dia o Espírito de Deus vai agindo, vai lançando luz sobre o nosso interior. E assim nós começamos a viver uma vida nova. Começamos a viver uma vida na graça. Então, a nós, essa palavra que Jesus nos disse no Evangelho de ontem, deve estar muito forte. A conversão deve estar na nossa vida acontecendo todos os dias. Todos os dias eu vou aderindo ao reino dos céus. Todos os dias eu vou deixando que a graça de Deus vá me convertendo e vou assumindo a vida nova, a vida que o Espírito de Deus gera em nós, a vida sobrenatural. A vida sobrenatural. Nós escutamos no Evangelho de hoje, é muito interessante o Evangelho de hoje, porque aqui a gente consegue compreender concretamente a diferença entre reconhecer que Jesus é Deus e prestar o culto de adoração a Ele. Jesus vai
à sinagoga. E o que acontece na sinagoga? Na sinagoga está um homem possesso. E esse homem, possuído pelo demônio, diz para Jesus: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. O demônio reconhece que Jesus é o Santo de Deus. O que antigamente os exegetas chamavam de segredo messiânico. Está oculto quem é Jesus. Aqui é o início do Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos, ele tem como finalidade levar aquele que vai aprofundando os textos, os capítulos, quem é Jesus. E o demônio reconhece: Jesus é o Santo de Deus. Mas qual a diferença? Ele não adora. Vejam que nós podemos também falar o nome de Deus. É tão interessante que o relato diz que este homem estava na sinagoga. Ele estava no templo de Deus. Nós podemos estar no templo de Deus e não fazer a vontade de Deus. Isso é terrível a gente escutar isso. É terrível a gente escutar que nós podemos estar, entre aspas, caminhando, mas não aderindo. Caminhando, mas não deixando Deus agir. Por isso que aqui a gente recorda o que nós havíamos dito antes. Precisamos deixar Deus nos converter. Quanto mais convertidos, menos brecha nós damos ao demônio. O demônio existe. Algumas pessoas às vezes dizem: o demônio não existe. O demônio existe. E o demônio não somente existe, como ele tenta destruir a vida daqueles que se submetem a Deus. Se o demônio não adora a Deus, o que o demônio mais quer fazer? Afastar aqueles que adoram de Deus, adoram a Deus, do próprio Deus. Então, o demônio muitas vezes vai tentar nos destruir. Ele não tem poder para destruir ao Criador, a Deus. O demônio é uma criatura, não tem poder para agir contra Deus. Portanto, ele vai tentar investir contra os eleitos de Deus, que somos nós. Para que, assim como ele, nós, os eleitos de Deus, não nos submetamos a Deus. Não nos submetamos à vontade de Deus. Por isso, é necessário que a gente sempre se dobre diante de Deus. Não somente diga que Ele existe, não somente falemos o nome de Deus, mas permitamos que a nossa vida seja permeada por Sua graça, que a nossa vida seja transformada pela Sua graça. Permitamos que a luz de Deus sempre penetre o nosso coração. Porque quanto mais a luz de Deus penetra o nosso coração, menos as trevas está presente em nós. Ela lança luz, Deus lança luz sobre nós, e assim se dissipam as trevas do nosso coração. Concluo esta homilia, esse dia tão especial para nós paraenses, para nós de Belém, esta cidade dedicada à Virgem de Nazaré, uma cidade abençoada. Eu sou natural de Salvador, estou aqui há pouco tempo, sou padre da comunidade católica Shalom, e como eu tenho me impressionado com a fé do povo paraense. Como eu me impressiono vendo a força, a vitalidade da fé do povo paraense. Acredito que nós somos um grande testemunho como igreja, para a igreja do Brasil. Uma igreja viva,
uma igreja viva, uma igreja que produz muitas vocações, diversas comunidades novas, diversos movimentos pastorais. O nosso estimado arcebispo, que conduz com tanta sabedoria essa igreja, e é evidente que diante de tantas graças de Deus, o demônio quer muitas vezes também ser esse instrumento de destruição da igreja. Vamos dar voz ao Espírito de Deus. Vamos dar voz ao Espírito de Deus que fala e que conduz esta igreja. Vamos deixar que sempre Deus possa conduzir esta igreja, esta cidade, e que nós continuemos a ser luz nesta cidade. Nós não temos dúvida do papel da igreja, do papel da nossa igreja nessa diocese. Nós não temos dúvida o bem que faz a Igreja Católica nesta diocese. Uma importante instituição. Que sejamos sempre instrumentos de Deus para levar a palavra de Deus àqueles que desconhecem o amor de Deus. Que possamos também nos unir a todos aqueles que querem construir esta cidade, que querem fazer com que esta cidade seja realmente uma cidade onde os valores do reino dos céus esteja presente. Que querem construir uma cidade que se volte para tantos que precisam também do nosso olhar, da nossa assistência. Há tantos nesse tempo de pandemia, quantos sofrem, quantos passam por dificuldades, e queremos ser uma presença junto a tantos outros organismos, a tantas outras instituições, para favorecer que esta cidade sempre seja uma cidade que olhe para os seus filhos. A igreja assim reza hoje em ação de graças, coloca hoje em ação de graças a todo o trabalho social, a todo o trabalho espiritual, a todo o trabalho que é realizado nesta cidade. Rezemos hoje por Belém e confiemos a proteção da Virgem de Nazaré, todas as nossas ações, também apresentando a Virgem de Nazaré, os nossos governantes, para que sejam sempre iluminados por Deus e sempre estejam a serviço do reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.